Feliz sábado a todos. Eu vejo aqui caras novas que ainda não vi, mas quero estender as boas-vindas não só a toda a Assembleia, mas também àqueles que nos seguem via online. Esta semana nós temos tido temas interessantes, centrados em Jesus, e hoje cabe a mim falar de Jesus como o novo Adão. Eu acho que não está... ok. Está um bocado desconfigurado, mas pronto, não faz mal. Antes de entrar neste tema, eu gostaria de falar convosco acerca da minha experiência pessoal. Porquê? Quando nós falamos do novo Adão, automaticamente nós falamos do velho Adão. Por outro lado, é importante salientar o seguinte, que o velho Adão era uma referência de pessoa. E todos nós temos sempre referências ou alguém que nós nos edificamos. Eu, quando era mais novo, eu tinha duas referências. Eu tinha mais ou menos meus 6 anos, quando eu mudei de casa e fui para um bairro. E naquele bairro havia muitas crianças que não me conheciam. E eu era uma pessoa tranquila, pacífica, não fazia mal a ninguém. E ele veio-me a porrada de várias crianças ali. Eu passava, então, à medida que ia interagindo com as crianças, eu era inocente, não fazia mal a ninguém, levava no pelo, literalmente. Mas houve alguém, que era o filho do meu padrasto, que ensinou-me artes marciais. E naquele momento, eu comecei a ganhar mais confiança em mim, então eu senti-me, determinado a vingar-me. Mas é claro, eu não ia procurar nenhuma briga. Eu ia na boa, falava com as pessoas. Caso acontecesse alguma coisa, eu estava preparado para defender-me. E foi o que aconteceu. Então, todos aqueles que bateram em mim, levaram todos no pelo. Porquê? Foi a vingança, não é? Mas porquê? Porque eu tinha, uma referência naquele momento. Era Bruce Lee. Eu gostava de ver os filmes de Bruce Lee. Então, por conseguinte, eu quando saía, muitas vezes, eu já ia com aquele espírito realmente para o combate, não é? Mas não procurava briga. Se acontecesse, olha, ganhei o dia. Então, durante muito tempo, o Bruce Lee era a minha referência de pessoa. Mas fui crescendo um pouco mais, cheguei ao Stallone. Não Stallone, Schwarzenegger. Porquê? Ele era forte, musculado, não é? Então, eu queria ser assim, forte também. E via todos os filmes de Schwarzenegger e dizia assim, olha, não, eu tenho que ser como este homem, pá, homem duro, que não tinha medo de ninguém. E eu passei, digamos, parte da minha infância e pré-adolescência tendo como referência de homem Schwarzenegger. Depois passei para o Stallone durante a minha adolescência. Então eu fui crescendo assim, até chegar aos meus 18 anos, quando encontrei Jesus. Sabem, Jesus é o novo Adão. Ao longo da semana nós vimos várias referências de Jesus, porque Jesus tem várias facetas. Mesmo quando nós olhamos para o Evangelho, ontem nós vimos que Jesus, em Mateus, Marcos, Lucas, João, ele tem várias facetas. Mas é Jesus. E hoje vamos tratar de Jesus sobre o novo Adão, a nossa nova referência. E eu queria ler convosco o texto bíblico, que não estou a conseguir colocar. Ok, então vamos lá. E diz assim, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Quando eu leio esse texto, eu penso o seguinte, todos morrem em Adão. Adão devia levar uma grande carga negativa de culpa, porque foi por causa dele que todos morrem em Adão. Ora, imaginem, tentem fazer um exercício mental de colocar-se na pele de Adão. De olhar para toda a sua descendência e ver que a morte estava a alcançar todos eles. Devia ser bastante frustrante ele pensar que, por causa de uma coisa que ele cometeu, toda a sua geração, todo o projeto que Deus tinha criado para ele, foi por água abaixo. Se eu fosse Adão, eu viveria com algum sentimento de culpa, frustração, porque eu tinha nas minhas mãos
aquilo que era perfeito. Mas em questão de segundos, tudo mudou. Então, quando o texto diz porque todos morrem em Adão, deve ser algo que Adão experimentou durante toda a sua existência, talvez 900 anos. Pensando uma vez ou outra que o seu ato, como diz aqui a Bíblia, diz o seguinte: sim, pela ofensa de um só, ou de um, e por meio de um só, reinou a morte, e muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, vemos aqui que a palavra, nós vimos a morte, agora é ofensa. E quando falamos de ofensa, ofensa é algo que é ofensivo, que faz mal, que causa dor. E essa ofensa foi feita a Deus. Por causa dessa ofensa, só uma ofensa. Ele não fez muitas coisas, mas só uma coisa que ele fez foi o suficiente para pôr em causa todo o seu destino. E dos outros também. E Adão era a referência. Adão era a pessoa que Sete ou muitos mais, quando olhavam para ele, sabiam que era o único ser, o mais perfeito possível que estava lá na Terra. Mas aquele ser perfeito, apesar de ser referência, ele, por uma só ofensa, por um só ato, deitou tudo a perder. Agora, eu queria que nós também refletíssemos na nossa vida. Que por um só ato, eu posso causar mal a mim, posso causar mal aos meus, à igreja e mesmo à sociedade. E isso é importante nós refletirmos. Porquê? Porque os nossos atos podem ser ou para o bem ou para o mal. Por mais insignificante que seja. Então, Deus está aqui a falar-nos de uma ofensa que reinou a morte. Mas graças a Deus que Deus não nos deixou sem esperança. Porquê? Porque graças a Jesus nós temos realmente vida eterna. Ok. Então, o antigo Adão, ele foi criado por Deus para ser um modelo daqueles que viriam após ele. Mas Adão não era o centro de tudo. Porque como modelo, ele tinha como missão levar outros a olharem para Jesus, que era o Criador, que era aquele que o deu a vida. E é por isso que Adão, todos nós também somos praticamente uma miniatura de Adão, ou Eva. Porque o nosso foco é trazer pessoas, para que as pessoas, ao olharem para nós, elas possam ver que Jesus. Porque Adão refletia perfeitamente o caráter de Deus. Mas eu quero trazer para vocês algo que eu estive a estudar que eu achei interessante em Adão. Vou agora ao próximo slide, que diz o seguinte. Não está a funcionar? Ok. Ellen White diz assim: se Adão, ao ser criado, não houvesse sido dotado de 20 vezes maior vitalidade do que os homens possuem agora, a humanidade, com os seus presentes métodos de vida, que constituem uma violação à lei natural, já estaria extinta. Eu achei isso interessante. O que é que isso quer dizer? Adão possuía o quê? 20 vezes a vitalidade. O que é vitalidade? Sim? Vida? O que mais? Força. Então, eu fiz alguns cálculos assim, olha, vou talvez mentalizar-me de que um homem forte consegue levantar 50 quilos. E Adão tinha 20 vezes a força desse homem. Adão conseguia levantar uma tonelada. Tinha uma força brutal. Agora, imagina só, se Adão não caísse, nós tínhamos de ter também a mesma força, não para o mal, mas para o bem. Mas, e Eva? Eva também era forte. Não era só Adão. Eva também devia ter 20 vezes a força. Talvez não de Adão, mas seguramente Eva teria força suficiente para levantar 500 toneladas. Com certeza. É força demais. 500 quilos. Ah, perdão, 500 quilos, é verdade. 500 quilos. E
foi este ser que, por uma só ofensa, fez com que todos nós pudéssemos baixar de estatura, sermos fracos, perdemos a nossa inteligência, que nós tínhamos um potencial incrível, e por conseguinte, hoje, nós nos batemos para ter melhor saúde. É claro que quanto mais cuidarmos de nós, melhor é. Mas hoje, infelizmente, a morte passa a todos nós. Eu lembro-me, na minha adolescência, quando era adolescente, para mim a vida passava, corria, tudo era felicidade, tudo era brincadeira, tudo era vida que corria e sem preocupação nenhuma. É claro que eu tinha que estudar. Mas houve um dia que a vida começou a fazer-me pensar seriamente no meu destino. Quando eu perdi um amigo. Era alguém que jogava bola connosco, alguém que realmente era dinâmico. E quando eu soube que aquele amigo faleceu, eu pensei assim, o que é a vida? Eu estou aqui, para onde eu vou? De onde eu venho? É verdade que naquela altura eu não conhecia Jesus. E como não conhecia Jesus, foi a primeira vez que eu comecei a pensar seriosamente no que é a vida. Porque a morte tocou aquele amigo meu, era jovem, ele tinha quê? Seus 17 anos. Tinha um futuro promissor, ia ser um grande futebolista, mas naquele momento, num jogo de futebol, ele levou uma pancada, não foi tratado a tempo, passado alguns dias, veio a falecer. Foi assim um golpe brutal. Então eu comecei a pensar seriosamente, quem sou eu? Porque estou cá neste mundo e para onde eu vou? E eu não tinha respostas. Mas mal sabia que por causa de Adão, a morte toca mesmo aqueles que nós pensamos que não é possível, mas tocou. E quantos de nós não perdemos nossos familiares por um só ato? E é por isso que hoje Deus está a chamar-nos para que possamos refletir também nos nossos atos. Porque eles têm sabor de vida ou sabor da morte. E como Adão tinha esse potencial todo foi perdido. Mas graças a Deus que um dia haveremos de recuperá-lo novamente. Sim. Quando nós falamos de referências, é importante que nós lembremos o seguinte, que todos nós, como eu dizia, somos Adão e Eva e somos referência. E apesar de sermos falhos, apesar de nós não termos, talvez, as mesmas capacidades que Adão e Eva tiveram, mas, contudo, Jesus gerou-nos novamente, pelo batismo, para quê? Para sermos referência. E aqui diz assim, todos nós, nas nossas vidas pessoais, todos nós temos nas nossas vidas pessoas que consideramos fontes de inspiração, tanto em sentido de carreira, quanto na vida pessoal. São pessoas que usamos como referência e que nos mostram caminhos e que nos ensinam a ser pessoas melhores. Estimulam a nossa criatividade, nos mostram formas de conduzir situações, jeitos novos de enxergar, formas de interpretar, etc. Por aí fora. Quem fala isto é o Alex Machado, que é um homem que é versado em marketing. E quando eu li isso, eu pensei assim, que realmente eu como pessoa, como cristão, apesar de não ter talvez as capacidades que Adão teve, mas contudo Deus chamou-me para algo de importante. É ser uma fonte de inspiração. Deus chamou-me para que a minha vida aqui possa ter um sentido, um propósito maior. E isso é importante quando as pessoas olham para mim. Porquê? Porque foi isso também que Jesus veio aqui nos mostrar. Adão perdeu tudo. Adão perdeu o seu domínio, a sua realeza, o seu lar onde Deus o colocou. Mas, contudo, Deus não deixou Adão sem esperança. E foi por isso que Deus enviou Jesus como o novo Adão. Agora, o que é que isso significa em termos práticos? Sabemos que Jesus morreu por nós na cruz, é verdade. Sabemos que Ele é capaz de fazer tudo por nós, é verdade. Mas o que é que isso, em termos práticos, significa na minha vida? Vamos ler novamente aqui o texto.
que diz assim: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Em termos práticos, o que é que isso quer dizer? O que é que Deus me quer falar? Deus fala-me de que isto é uma questão de vida e de morte. Isto é uma questão de vida e de morte. Eu posso talvez ler esse texto de forma superficial, mas o que Deus está a dizer-me é que eu tenho uma escolha para fazer hoje. Ou para a vida, ou para a morte. Porquê? Porque Deus deseja realmente que eu possa viver novamente em Jesus. Eu possa ter realmente aquele paraíso que eu perdi, mas mais do que isso, a vida, o propósito. Deus quer trazer para mim um novo propósito, um novo significado para a minha vida hoje. E é por isso que só é possível em Jesus. Queridos, hoje cada vez mais, esta semana estava a ler um artigo no Observador em que dizia-se que hoje nós estamos a perder referências. Eu lembro que ao ler as notícias, não é? Fala-se bastante hoje sobre o caso Epstein, das corrupções dos grandes, dos homens de influência no mundo, que antigamente via-se, o Bill Gates, um homem espetacular. Ele conseguiu ter uma fortuna trabalhando assim. Mas hoje vemos o quê? Que até o homem, talvez um dos homens mais ricos do mundo, é, no fundo, uma podridão. E eu estive nas redes sociais e algumas pessoas falavam isso e elas diziam assim: agora, quem iremos nós ter como referência para o mundo? Se os próprios grandes, os senhores da sociedade, eles são todos podres. E eu pergunto, igreja, o que é que nós estamos a fazer para sermos referência no mundo, queridos? Temos Jesus. Jesus já nos deu vida. Mas agora, o que é que nós estamos a fazer para sermos referência no mundo, queridos? O que é que muda a minha vida hoje? O que é que muda a minha semana? Pelo facto de eu ler este texto. O que é que faz? Faz isso alguma diferença? Ou é apenas um texto que eu li, acredito, mas que impacto tem? Quando eu vejo os grandes que não têm princípios como os nossos, o que é que eu posso fazer? O que é que Jesus pode fazer na minha vida? Porque o mero ser vivificado é muito mais do que eu estar aqui na igreja. É muito mais do que eu acreditar que eu tenho um Salvador. Deus deseja que a vida em Cristo Jesus não seja uma vida de pasmaceira, mas uma vida com propósito. E vida só se consegue estando com Jesus. E esse Jesus é também Filho do Homem. E diz assim a Bíblia: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eu poderia falar-vos bastante acerca do tema Filho do Homem, mas nós não temos tempo. Mas eu quero dizer-vos uma coisa, queridos. A Bíblia diz lá em João capítulo 1, versículo 14, que o Verbo tornou-se carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos-o agora como a glória do unigênito do Pai. Isso quer dizer que Jesus tornou-se humano, mas mais do que isso, Jesus vai ser humano para todo sempre. Ou seja, ele terá aparência humana para todo sempre. Nós podemos dizer assim: olha, eu estou aqui na minha vida, eu passo por dificuldades e só eu compreendo aquilo que eu estou a sentir. Só eu vivo na pele as minhas dores. Mas não é bem isso, queridos. Jesus, quando diz aqui Filho do Homem, Ele sabe as nossas dores, Ele sabe as nossas lutas, Ele sabe realmente aquilo que vai no nosso coração, porque Ele passou também por aquilo. Ele nem só um novo Adão, para dar esperança, mas mais do que isso, Jesus trilhou o caminho do pó, da dificuldade, da dureza, para mostrar-nos o caminho da glória. E foi por isso que Ele é o Filho do Homem. Então Ele identifica-se connosco, identifica-se realmente com aquilo que talvez possamos não pensar. Jesus não passou por isso. Não, Ele sabe, Ele conhece, Ele compreende. Então esse Filho do Homem, Ele não veio para ser servido, mas para servir.
Quero contar uma experiência que aconteceu ontem. Estava eu na cozinha com as minhas 2 filhas e eu pedi a elas para fazer o bolo para o almoço de hoje. E então as 2 estavam lá de volta da bimbi a fazer o bolo, mas havia uma que estava a trabalhar mais, não é? E a minha filha mais nova, eu pedi à filha, tu estás assim mais com menos coisa para fazer, vou pedir-te para arrumares a louça. E ela começou logo a barafustar, mas papá, porquê eu? Porquê eu? A Melissa também tem que fazer. Eu disse assim, filha, tudo bem, a tua mana faz o bolo e tu arrumas a louça. E ela começou logo, mas papá, porquê eu? Porque sou sempre eu. Eu disse assim, senhor, dá-me paciência. E ela disse, não, filha, abre a máquina, vais arrumar a louça, papá está aqui a lavar a louça. E ela, mas papá, eu sou sempre eu, mas porquê, Melissa? Eu também quero ajuda. Eu disse, filha, tens que fazer. Ela lá, contrariada, com cara assim de quem comeu não gostou, ela ia arrumando a louça e passado um tempo, ela estava quase a acabar. E eu fui ajudando também. Pegava na louça que a minha filha Melissa utilizava e eu lavava. E a minha filha mais nova disse assim, papá, olha, tu andas aqui a lavar a louça da Melissa? Eu disse, sim, filha, mas porquê? Filha, é assim, sabes? Papá está aqui. Eu sei que a Melissa, ela devia lavar a louça da bimbi e por aí fora, não é? Mas papá está aqui também para ajudar. Porquê? Papá quer ensinar-vos o quê? O serviço. E ela, quando olhou para mim, depois ela disse, mais nada. Terminou o trabalho. Muitas vezes, nós somos chamados a liderar pelo exemplo. E Jesus, ele liderou pelo exemplo, porquê? Porque se não fosse pelo seu exemplo, então o ser humano não compreenderia o que é o amor de Deus. Que é em dar-se, em fazer, para que as pessoas pudessem realmente atingir a compreensão de que o amor verdadeiro é o amor sacrificial. E é por isso que o texto diz, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. E então, quando nós compreendemos a dinâmica do Cordeiro, então, seguramente, leva-nos a ver o poder do leão. Porquê? Porque o Cordeiro tem poder de salvar, mas o leão tem poder de transformar. Então, nós necessitamos de Jesus, sim. Eu queria, para terminar, ler convosco um pequeno texto que diz assim, ele, falando de Jesus, pensou e orou, não por si mesmo, mas em favor de outros. E eu queria esta manhã que nós pudéssemos meditar nisso. Jesus não pensou em si, não orou por si, não viveu por si. É mais fácil nós vivermos para nós mesmos. É mais fácil nós, com esta época de tanta oferta, de tanta distração, que aumenta a nossa dopamina. Nós ficamos contentes. Até eu, irmãos, muitas vezes vejo um vídeo na internet e fico comovido. Digo, uau, que coisa. Mas eu ficar só naquilo, eu sinto-me egoísta. Eu saio dali, preenchido e escravo. Porque a dopamina é vicia. E nós vemos num contexto assim. Mas o que o texto até quer dizer-nos que é Jesus viveu, pensou e orou. Já parava para pensar em alguém? Já parava para pensar em viver para alguém? É claro que eu vivo para as minhas filhas, literalmente, todos os dias. Sofro com elas, rio com elas. Mas Jesus deseja realmente mudar o nosso propósito de vida. Jesus viveu, pensou e orou, não para si mesmo, mas a favor de outros. E das horas passadas com Deus, ele saía de manhã após manhã para levar o quê? Luz do céu aos homens. Diariamente ele recebia o quê? Um novo batismo do Espírito Santo. Queridos, nós precisamos de entender o que é ser batizado pelo Espírito Santo. É maravilhoso. É maravilhoso. Sabem porquê? Porque sempre que nós somos batizados com o Espírito Santo e saímos de casa, Deus opera maravilhas. Então, esta manhã, Jesus deseja um novo pacto connosco.
Ontem foi ontem e hoje é hoje. Ele deseja ser cordeiro leal. Por isso, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, nos acompanhe nessa experiência de termos Jesus como novo Adão, mais que isso, como nosso Salvador pessoal. Oremos. Senhor Deus, graças mais uma vez te damos, Pai, porque através de Jesus tu inspiraste em nós, Senhor, vida, inspiraste em nós novos ideais, novos propósitos, Pai. E queremos mais uma vez, Senhor, pedir-te que nos ajudes a alcançar estes ideais e propósitos de vida, Pai. Para que em todo momento, Senhor, possamos refletir aquilo que, Senhor, que tu idealizaste desde a eternidade para nós. E queremos suplicar-te, ó Pai, que venhas derramar sobre nós o teu Espírito Santo, para que Ele nos acompanhe, Senhor, nesse processo de construção pessoal e de crescimento espiritual, Pai. Ampara-nos, fortalece-nos e que possamos em nenhum momento esquecer de que temos um grande Salvador. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.